Olá, como vocês estão? Tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Estou aqui mais uma vez, aqui nesse canal Palavra com Rose Gomes, e quero falar com você aí de algo que eu estou colocando na minha vida, que eu estou vendo a diferença. E são coisas, são passos pequenos que eu estou dando, sabe? Às vezes a gente fica se comparando com outras pessoas que já estão no outro nível, já estão lá na frente, que também tiveram seus processos, mas aí nós queremos se comparar com a vida do outro, né? Então precisamos aprender a se comparar conosco mesmo. E nessa minha caminhada, no processo que eu tenho passado com Deus, eu tenho aprendido muitas coisas e tenho colocado em prática através da leitura da Bíblia, né? Colocando ali os conhecimentos que Jesus nos deixou, as experiências que homens e mulheres tiveram na palavra, que mudaram suas vidas. Toda vez que Jesus teve um encontro com alguém, a vida daquela pessoa houve mudança, houve um marco do antes e do depois. E nós que somos cristãos, precisamos ter isso também. Eu já falei para vocês aí, eu nasci, os meus pais já eram cristãos, né? Nós éramos religiosos. Nós aprendemos a palavra, nós aprendemos sobre Deus de uma forma totalmente contrária àquilo que está na palavra dele. Então nós aprendemos sobre um Deus que sempre estava nos provando, que sempre estava nos castigando, que queria que nós estivéssemos sim na miséria, né? A prosperidade, riqueza não é para nós. As coisas boas que tem no mundo, que foi o próprio Deus que criou, não é para nós. Nós éramos ensinados como se fôssemos anjos. Pessoas que não precisam de nada do que está aqui no mundo. E não é dessa forma, gente. Nós temos que ter sabedoria. Quando a palavra nos diz que estamos nesse mundo e não pertencemos a esse mundo, ele está falando do porvir. Ele está falando da vida eterna. Então nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso espírito não pertence a esse mundo. Estamos aqui por uma passagem, né? Alguns mais anos, alguns poucos anos. Mas o importante é saber que é uma passagem. A nossa vida aqui é um piscar de olhos. Então nós temos que saber que esse momento que Deus tem nos dado para viver aqui na Terra, quando nós partimos, ou quando acabou o nosso tempo aqui, ou quando Jesus vier nos buscar, nós temos que deixar aí um legado, né? Se foi um momento que chegou o dia de você partir, você foi embora. O que você vai deixar de conhecimento? Será que são as riquezas? Não. São conhecimentos, são coisas que você transbordou na vida do outro, né? Ensinos que você teve, experiência que você deixou aí um legado que não é comprado com o dinheiro da terra, né? Então, seus familiares, seus filhos, seus amigos, seus irmãos em Cristo, tem que aprender alguma coisa com você. Você não pode passar aqui como se fosse assim uma ameba, né? Porque até as plantas que o Senhor colocou na terra, ela tem um ciclo de vida e ela deixa ali um legado. Enquanto elas estão vivendo aqui na terra, ela está aí produzindo oxigênio para nós, ela está contribuindo com um ar mais limpo, mais saudável, ela deixa os frutos, ela deixa as flores que deixam um ambiente lindo, agradável. Onde tem muita árvore, natureza, o clima é diferente, na verdade. É um ambiente mais saudável, um clima mais limpo. E é isso. Até as plantas têm o seu objetivo. E você, como ser humano? Qual tem sido o seu objetivo aqui na Terra? Para que você veio? Você já se perguntou? Qual que é o propósito? Qual que é o propósito de você ter nascido? Com certeza Deus colocou em ti algum talento, algum dom que você precisa cultivar isso e colocar em prática. Mas o que eu quero falar para você hoje é que Deus tem mudado a minha história no sentido de me tirar da escassez, da miséria. Eu estou ainda trabalhando isso, eu estou quebrando crenças, né, limitantes, crenças religiosas que foram embutidas na minha mente e que não é fácil não, é um processo, né? Mas olha que interessante, desde quando eu comecei a colocar em prática os mandamentos do Senhor na minha vida, eu tenho visto mudanças, os princípios que estão na palavra. Alguns dizem, né, eu vou falar em algo que as pessoas não gostam, dízimos e ofertas. Alguns dizem que o dízimo não é mais preciso entregar porque foi no Velho Testamento. E o próprio Jesus diz na palavra que ele veio para cumprir a lei e não para exterminá-la. Tipo, não precisa mais. Não é isso. Ele veio cumprir a lei porque nós, como seres humanos, não conseguiríamos cumprir essa lei tão rígida. Sempre estamos acertando e errando, não é assim? Então faz parte. O próprio Jesus, ele veio cumprir a lei porque ele foi o único que conseguiu cumprir a lei completinha, da maneira que estava. E hoje nós temos em Cristo Jesus a graça, né, de vivermos a plenitude dele nas nossas vidas aqui na terra. O próprio Jesus disse
Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então Ele quer que você tenha uma vida abundante aqui na terra. O nosso Deus criou coisas lindas, maravilhosas. Quando você passeia por aí, o mundo afora, né? Você vai ver as criações que Deus fez, o mar, as florestas, o céu azul lindo, né? As plantas que deixam o ambiente agradável, que nem aqui, olha que coisa mais linda, não é verdade? Tudo que Deus criou é para nós que somos filhos dele. E às vezes nós não usufruímos disso porque nos ensinaram que as coisas do mundo não pertencem a nós. Gente, quando fala isso, o que não pertence a nós nesse mundo é as coisas tenebrosas, o pecado, aquilo que o nosso Deus aborrece. As coisas desse mundo não é para nós, essas coisas que aborrecem o Senhor. Mas o mundo em si, ele foi criado para nós vivemos aqui um tempo limite, é verdade, mas um tempo bom, um tempo de prosperidade, um tempo de paz. Como o próprio Jesus nos disse, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele quis dizer o que com isso? Ele venceu, nós venceremos também. E eu quero dizer para você que eu tenho colocado isso em prática na minha vida. Eu vivi um momento muito difícil, né, de escassez, de miséria, luta espiritual. Eu tive que orar, eu tive que jejuar, eu tive que entender esses mistérios. Não dá para colocar tudo aqui, mas aí no canal já tem vários vídeos falando sobre isso. E eu quero trazer para vocês algo que eu tenho colocado na minha vida e tem mudado completamente a minha história, sabe? E é assim, gente, são os pequenos passos que nós temos que olhar a mudança e dar importância a esse primeiro momento das nossas vidas. Todos nós, quando nascemos, nós não nascemos adulto, não é verdade? Nasce um bebê que depende da sua mãe, do seu pai, começa a dar ali, balbuciar algumas palavrinhas, depois começa a engatinhar, não é verdade? Começa a se levantar, começa a dar os seus primeiros passos, cai, levanta, até se firmar, começa a andar de forma correta, começa a correr, não é? E assim vai se tornar um adulto, mas não nasce pronto. E tudo nas nossas vidas é dessa forma. Às vezes nós ficamos comparando o nosso hoje com o do outro que está lá na frente. Então nós ficamos frustrados. Nós queremos que Deus faça a mesma coisa em nossas vidas. Nós temos que tomar cuidado aí com as redes sociais. Ficamos seguindo pessoas que já estão lá, né, andando por aí, viajando, mora numa mansão, tem uma vida maravilhosa. Isso é bom, que Deus abençoe cada vez mais esse povo. Mas qual que é a nossa realidade? Nós precisamos colocar o nosso pé no chão. E eu acho até importante, como eu tenho feito, seguir pessoas que estão no mesmo nível que eu, que também está crescendo, que também está plantando sua semente, que daqui a pouco estarão colhendo bons frutos, mas tem um processo do andamento. Porque senão eu estou nesse nível aqui, no primeiro nível, né? E agora tu começa a andar, começa a dar meus primeiros passos. É assim que está a minha vida hoje. Estou dando meus primeiros passos, começando a me firmar, e é o início. Aí a gente não dá valor ao que Deus está fazendo nesse momento, porque eu estou me comparando com outra pessoa que está lá na frente, que está em outro nível, que já passou um processo, que já pagou um preço, que teve um aprendizado, que colocou em prática a palavra do Senhor e está vivendo algo maravilhoso, algo extraordinário, que aquela vida é aquilo que eu gostaria de ter, só que não é a minha realidade hoje. E aí o que eu faço? Eu comparo a minha vida hoje com a vida do outro que está lá na frente, e aí eu fico frustrada. Aí eu começo a ser ingrata ao Senhor. Aí eu começo a reclamar. Aí eu começo a dizer, por que Deus? Por que o outro consegue? Por que para ele tudo dá certo? Olha lá onde ele já está. Olha lá onde ela já está. Olha o que ela já conquistou. E olha eu aqui, Senhor, não consigo nada. O que veio para minhas mãos é tão pouquinho. Por que dessa forma? Só que eu me esqueço que essa pessoa que está lá na frente, a qual eu estou lá me comparando e dizendo que ela, por exemplo, faz viagem pelo mundo, ela mora numa mansão, ela tem uma casa maravilhosa, ela tem o carro do sonho, ela tem o marido do sonho, ela tem tudo maravilhoso, ele ou ela, só que nós esquecemos do processo que ele passou. Houve um processo. Quando você começa a ir a fundo, seguir essa pessoa, que nem eu sigo algumas pessoas assim, e aí você vai ver ele contando a história dele, da onde ele saiu. Eu passei por uma quebra, que nem, por exemplo, o Thiago Brunet, é uma pessoa que eu gosto de seguir e aprendo muito com ele. Ele teve um processo. Ele conta aí que alguns anos atrás, ele e a esposa dele, Janine, né, passou um processo muito difícil, um processo de perda. Ele ficou numa situação tão difícil que ele teve crise de pânico. Ele chegou no fundo do poço. Ele teve um processo com Deus e Deus começou a trabalhar na vida dele.
começou a levantar ele começou a colocar em prática os princípios que estão na palavra. E hoje sim ele está num nível muito elevado. É uma bênção. Só que se eu comparar minha vida com a vida dele, eu vou ficar frustrado. Aí eu vou me esquecer do processo que ele teve, entende? Então você que está do outro lado, Deus está fazendo também um trabalho na sua vida, assim como está acontecendo na minha. E se você começar a se comparar com o outro que está lá na frente, você vai ficar triste. Você vai pecar contra Deus. Então é até importante que, se isso está te abalando de alguma forma, dá uma parada aí, né? Tem pessoas que eu estava seguindo no Instagram que eu parei de seguir. Porque teve um período que eu falei, meu Deus, está tudo difícil. Nós que estamos começando, é uma batalha, é uma dificuldade. Tem que expulsar demônios, sim, tem um lado espiritual. Tem que se posicionar com a sua vida. Tem que renunciar ao mundo. Tem que colocar algumas coisas em prática para que a coisa comece a andar, né? Comece a plantar sua boa semente para que você possa colher bons frutos. Mas nós precisamos entender que até essa semente crescer e dar os frutos, há um processo. Então, gente, não existe isso, né? Às vezes ficamos vendo pessoas aí que falam, olha, esse vídeo vai chegar na sua vida e vai mudar a sua história. Olha, Deus, hoje, semana que vem vai acontecer tal coisa. Eu lembro alguns anos atrás, as profecias, né? Olha, conta 15 dias e a sua vida vai mudar. Deus manda te falar assim que vai mudar o seu cativeiro. E aí você fica pensando que é na semana que vem, e aí daqui 2 dias, não, tem um processo. Esquecemos do processo. E você vai ver a palavra do Senhor. Todos os servos de Deus e servas do Senhor que tiveram uma conquista grande na vida, uma mudança, quem entrou para a história, teve um processo. Davi estava cuidando das poucas ovelhas do seu pai e até Deus o escolher, ungir ele como rei, teve todo um processo até ele sentar lá no trono para ser o rei de Israel. Você precisa ler ali a palavra e meditar nisso. José é a mesma situação. Deus dá um sonho para ele conta para os seus irmãos e é todo aquele processo que você já sabe, até ele se tornar o governador do Egito. E aquele sonho se cumprir na vida dele, um processo, né? Acho que em torno de 13 anos. Nós vamos ver também Esther, ela perde seus pais, olha só a situação. Ela fica sozinha, o primo dela que cuida dela, se torna ali como se fosse o pai dela. Ela era judia, ela era pobre, ela estava exilada, ela estava sem sentido para a vida e Deus faz toda uma mudança na vida dela. E ela se torna a rainha Esther, mas ela teve um processo, entende? Então existe a dor, existe esse momento aí que Deus está trabalhando, que Deus está nos transformando, para que a bênção, quando chegar nas nossas mãos, nós tomamos posse dela e damos valor àquilo que Deus tem nos dado. E não vamos esquecer nunca de onde Deus nos tirou. Que possamos ter o pé no chão para entender que não somos nós, não foi a nossa força, não foi a nossa sabedoria, foi a misericórdia e graça do Senhor. Então, por isso que Ele nos permite passar por esse processo. Então, o que eu estava querendo dizer para vocês, que há esperança para ti, Deus está mudando a sua história. Só que aprenda a dar valor aos pequenos passos. Como eu hoje olho para trás e comparo a minha vida com a minha vida e vejo a mudança que Deus tem feito. Que você faça o mesmo. Compare a sua vida com a sua vida. Se não houve mudança, você precisa se posicionar. Precisa pedir ao Senhor direção, né? Ao Espírito Santo. Senhor, o que está acontecendo? O que eu preciso mudar? O que eu preciso renunciar? As sementes que eu estou plantando são sementes boas? Se não são, eu quero mudar essa minha colheita. Eu quero começar a plantar sementes boas porque eu quero colher bons frutos. Quero ter uma vida restaurada em todas as áreas. Área espiritual, área financeira, área sentimental. Em todas as áreas. Na saúde. Deus quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida abundante. Mas necessário é que tenhamos esse posicionamento. E vamos parar de nos comparar com o outro que está lá na frente. O que nós podemos fazer é ter essa pessoa como inspiração, que é assim que eu tenho aprendido a fazer, né? Teve momentos aí que eu estava numa situação muito difícil, que às vezes eu olhava uma pessoa que estava lá na frente e não tinha esse entendimento e ficava chateada com Deus. Por isso que eu estou falando isso, falava, meu Deus, por que pro outro dá certo? Olha lá, tudo que faz dá certo e para mim não acontece. O que tem de errado comigo? E aí comecei a entender. Quando você começa a aprofundar na vida do outro, né? Dessa pessoa que está ali nos ensinando, nos inspirando, você volta lá atrás e fala, ela passou por isso também. Ele passou por isso também. Teve um processo, teve uma caminhada. Hoje ele está usufruindo da grande bênção do Senhor. Hoje ele ou ela se tornou um grande testemunho. Se tornou alguém que pode inspirar outra pessoa. Mas teve um processo. Então nós estamos nesse processo, numa caminhada. E é assim que Deus trabalha, tá bom? Não deixe que a tristeza entre dentro do seu coração. Acredite, confie. Deus tem algo grande para você.
Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus já está mudando o seu cativeiro, mas você está no processo. E logo, logo, você vai estar com a bênção nas tuas mãos completa. E aí você vai exaltar e glorificar o nome do Senhor e servirá de testemunho vivo e de inspiração para outras pessoas também. Amém? É isso, que essa mensagem entre no seu coração, produza bons frutos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.